Olá, seja bem-vindo à 11ª videoaula do módulo 1 de Matemática. Nesta videoaula estudaremos os intervalos reais, que consiste numa representação do subconjunto dos números reais. Haja visto que as outras formas de representar os elementos de conjunto, a forma tabular e diagrama de Venn, que estudamos anteriormente, elas são insuficientes para resolver certos problemas. Você pode também acompanhar o conteúdo dessa videoaula através do capítulo 2 do seu livro didático. Então vejamos. O intervalo aberto de extremos A e B é representado desta forma aqui, onde os colchetes estão virados para fora deste intervalo entre o valor de A e o valor de B, para indicar que os extremos deste intervalo, o A e o B, eles não pertencem ao intervalo, ou seja, ao conjunto de elementos que tem entre A e B. Outra forma de representar também este conjunto é na forma de propriedade. X pertence aos reais, estou falando que x é um número real, tal que o x ele é maior do que A e x é menor do que B. Ou também poderíamos falar que o x é um valor que está entre A e B, excluindo-se, nesse caso, o valor de A e B deste conjunto. Bom, outra forma de representar também este intervalo é por meio de uma representação geométrica. E aí, nesse caso, a gente vai identificar sobre a reta a posição dos extremos do intervalo. No caso aqui, eu tenho o extremo A e o extremo B. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, onde possivelmente vai estar o valor de A, eu vou colocar aqui uma bolinha aberta para indicar que este valor não pertence ao conjunto. E eu vou colocar também a mesma coisa para o valor de B. Vou fazer uma bolinha aqui aberta e colocar o valor de B aqui. Então, todos os elementos que estão entre A e B, que a gente vai sublinhar aqui sobre essa reta, é que fazem parte deste intervalo. O segundo tipo de intervalo é o intervalo fechado de extremos A e B. Veja que aqui agora os colchetes eles estão virados para os extremos do intervalo, ou seja, isso vai incluir o valor de A e de B do nosso intervalo. Outra forma de escrever este intervalo seria por meio da propriedade, onde a gente pode escrever x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual ao valor de A, ou x é menor ou igual ao valor de B. Ou seja, x é qualquer número que está entre A e B, e também ele pode ser A ou ele pode ser B também. A diferença que agora que a gente apresenta nessa propriedade em relação ao intervalo anterior é este símbolo aqui, ó, esse tracinho abaixo do sinal de desigualdade, que faz com que este elemento dos extremos do intervalo sejam incluídos neste intervalo. Então, a gente também tem a outra forma de representar, a forma geométrica, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, podemos fazer aqui, só que como agora o valor de A e B são presentes aqui neste conjunto, nós vamos desenhar uma bolinha fechada, ou seja, uma bolinha colorida internamente, para indicar que esse valor A ele faz parte deste intervalo. Da mesma forma, a gente vai fazer também com o valor de B. Nós vamos fazer uma bolinha fechada com o seu interior colorido aqui para indicar que o B também faz parte desse intervalo. E todos esses elementos aqui, entre A e B, fazem parte deste intervalo. Então, todo esse desenho aqui vai representar para nós os elementos que pertencem ao intervalo fechado de extremos A e B. O intervalo aberto à direita e fechado à esquerda de extremos A e B. Olha aqui agora a diferença de notação para esse tipo de intervalo. Você pode observar que o intervalo é fechado aqui, à esquerda, ou seja, ele inclui o valor de A, mas ele é aberto à direita, ou seja, ele vai excluir o valor de B aqui nesse caso. Outra forma de escrever este intervalo, por meio de propriedade, é a que eu estou apresentando aqui. Ó. X pertence aos reais, então ele é um número real, tal que o x
é maior ou igual a A, ou x é menor do que B, certo? Aqui neste caso, nós temos aqui que o valor de A ele está incluído no intervalo. Veja que aqui, abaixo do sinal de desigualdade, eu tenho esse tracinho que indica que o A pertence ao intervalo. Já o B aqui não possui, porque é para indicar que o B não pertence a esse intervalo. Poderíamos dizer também que x está entre A e B, incluindo A e excluindo B. Outra forma de representar, também geométrica, né? Nós temos aqui agora que o intervalo A, que o ponto onde está o valor de A é um ponto fechado, né? Então aqui a bolinha ela tem que ser colorida para representar isto. Então, vamos colocar aqui o A. E o B, no caso, ele tem que ser aberto. E aí todos esses valores que estão entre A e B fazem parte do nosso intervalo. Ok? Então, se for representar isso no intervalo, na reta aqui, ela tem que ser feita dessa forma. O próximo tipo é o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita de extremos A e B. Ou seja, aqui agora é a situação contrária ao que vimos anteriormente. Nós temos que o A, ele agora vai ter o intervalo aberto, por isso que o colchete é virado para fora, né, do nosso intervalo. E o B aqui, no caso, o colchete é virado para ele, para indicar que ele pertence ao intervalo. Por meio da propriedade, podemos escrever x pertence aos reais, tal que x é maior do que A e x é menor ou igual a B. Então, nesse caso, eu estou excluindo o valor de A porque eu não coloquei esse tracinho aqui abaixo da desigualdade, mas o B aqui agora faz parte porque o tracinho está abaixo da desigualdade. Então, inclui ele no intervalo. A representação geométrica é um pouco similar ao que a gente fez anteriormente. Aqui no A, a bolinha é aberta, e aqui no B, a bolinha é fechada. Então, aí nós teremos todo este trecho aqui da reta que representa o nosso conjunto, o nosso intervalo aqui deste caso. O outro tipo de intervalo é o intervalo incomensurável fechado à esquerda em A. Então, esse é um intervalo que ele tem início, mas não tem fim, né? No caso aqui, nós temos que o A é o nosso extremo inferior e ele está incluído neste intervalo porque o colchete está virado para ele. E ele não tem um fim. Vejam que ele aqui, ó, ele vai começar no A e vai crescer infinitamente para valores positivos. E sempre que a gente tiver um intervalo incomensurável, onde tiver o símbolo de infinito, o colchete é sempre virado para fora do intervalo, porque ele não pode ter uma limitação, né? Já que o intervalo infinito, ou o conjunto infinito, né, ele não possui um fim. Então não tem como eu limitar este intervalo. Uma outra forma de escrever este intervalo, e que eu acredito que seja mais fácil, é assim, ó, x pertence aos reais, ou seja, é um número real, tal que o x é maior ou igual a A. Neste caso, eu estou dizendo que qualquer valor que pertence a esse intervalo, ele será maior ou igual ao valor de A, que é o nosso extremo inferior do intervalo. Para representar isso numa reta, a gente vai fazer a seguinte representação. Vamos colocar aqui uma bolinha fechada, já que o valor de A está incluído neste intervalo. E aí, no caso, vamos localizar aqui esse valor de A. Como os valores que pertencem a esse intervalo são todos maiores ou iguais a A, então o intervalo ele vai começar aqui no A e vai seguir esta direção aqui, ó, porque ele vai crescer para os valores positivos e cada vez maior do que o outro, né? Então, essa é a representação para esse tipo de intervalo. O intervalo incomensurável aberto à esquerda em A é a mesma coisa do anterior, porém, aqui no caso, nós teremos que ele é aberto no valor de A. Isso implica que aqui na propriedade vai ter apenas o sinal de maior e a sua representação na reta vai ser apenas uma bolinha aberta aqui no A e esse trecho todo aqui da nossa reta. Ok? Aqui, intervalo incomensurável fechado à direita em A.
Então, aqui no caso, nós temos que o A vai ser o nosso extremo superior do intervalo e ele não tem um limite inferior. Ele vai tender para valores cada vez negativos, né, e cada vez menores. Outra forma de escrever esse intervalo é o quê? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Então, por quê? Porque qualquer valor que pertence a esse intervalo, sempre ele será menor ou igual a A. Vejamos aqui na representação dele na reta real. Nós vamos primeiramente localizar o valor de A, que é o nosso extremo superior, e é fechado, então a bolinha tem que ser fechada. E aí todo esse pedaço aqui, só um momento, todo esse pedaço aqui, antes do valor de A, é que pertence a esse intervalo. Observe que qualquer valor que eu tomar aqui, ó, deste pedaço, por exemplo, um valor B, C ou D, pela posição que ele está aqui na nossa reta, eles sempre serão menores do que o valor de A. E aí, no caso do intervalo incomensurável aberto à direita em A, é o mesmo caso do anterior, só que aqui agora o extremo superior do intervalo ele não pertence ao intervalo. O colchete aqui é virado para fora e nós teremos aqui na propriedade apenas x menor do que A. A sua representação também é similar à anterior. Nós temos aqui a bolinha aberta e todo esse trecho da nossa reta é que faz parte deste intervalo. E aí, da mesma forma, qualquer elemento que pertence a este intervalo aqui é sempre menor do que o valor de A. Por isso que foi escrita aqui essa propriedade. Bom, bora então aqui utilizar todos esses conceitos para representar graficamente estes intervalos que foram dados aqui por meio de propriedades. Vejam que essas propriedades para esses intervalos são as mesmas que eu expliquei e que eu apresentei anteriormente. Então, dados os intervalos A, que é x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e x menor do que 3. B, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 1. E o intervalo C, que vai do menos infinito até o 2, e no caso o 2 pertence ao intervalo porque aqui o colchete está virado para o 2. O conjunto A aqui, vamos pegar aqui a reta, vou denominá-la aqui de A para representar que esta reta, ou que essa representação que eu farei aqui é para o conjunto A, que eu descrevi aqui anteriormente. Ele está entre dois valores, entre menos 1 e 3. Então, no caso, como menos 1 ele pertence ao intervalo, devido ao fato que aqui tem menor ou igual, a bolinha aqui vai ser fechada. Então, fazemos uma bolinha toda fechada, toda preenchida, e informamos que neste local está o menos 1. Aqui eu vou representar o número 3, Observe que eu estou escrevendo os números conforme a ordem que eles poderiam apresentar-se sobre a reta numérica. E aí, no caso, nós vamos colorir toda essa parte aqui entre o menos 1 e o 3 para representar que esses elementos que incluem o menos 1 e que está entre o menos 1 e o 3, excluindo o 3, é que fazem parte desse intervalo do conjunto A. No caso do conjunto B, nós temos que são números reais, tal que x é maior do que 1. Então, nós vamos localizar aqui o 1, vamos supor que ele esteja aqui. Ele vai ser uma bolinha aberta pelo fato de que ali o intervalo é aberto, E aí, como x maior do que 1, então vai pegar todos os números que estão acima do 1, que é todo esse trecho aqui. E ele, no caso, ele é um intervalo infinito, que a gente poderia escrever assim também, ó, aberto aqui no 1, e ele vai para o mais infinito, e que também deverá ser aberto. Então, essa aqui é a representação para o conjunto B. Para o intervalo C, nós temos o intervalo de menos infinito até o 2, e o 2 é fechado. Então, a gente localiza primeiramente aqui esse extremo, que no caso é o extremo superior do intervalo. Vamos supor que ele esteja mais ou menos aqui. Esse aqui é o 2. E como é do 2 para o menos infinito, então ele vai pegar todos os pontos que incluem o 2 e que estão abaixo aqui do 2, A gente poderia também escrever o conjunto C
da seguinte forma, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2. Eu esqueci de fazer aqui também para o conjunto A, mas o conjunto A ele poderia ser representado ou por essa outra forma aqui também. Ó. Menos 1 é fechado, então o colchete é virado para ele. E no 3 teria que ser aberto, ou seja, o colchete deveria ficar virado para fora.